aqui hoje uma honra, que no nosso CPDEL está com o professor da USP, Kabengele Munanga, aqui e tentando pegar alguma informação com ele, nossa referência histórica, sobre o significado dos quilombos, o significado da luta antirracista no Brasil. Enfim, que o senhor fique à vontade para poder colaborar para os nossos alunos, nossos assistentes. Será uma honra ouvi-lo, aprender com o senhor. Olha, estamos aqui num lugar histórico muito importante. Aqui começou a resistência e a luta contra a escravidão. Eles precisavam, fugindo das senzalas, encontrar um território onde eles podiam resistir. Resistir e criar um outro modelo de sociedade, uma sociedade multicultural. E para resistir, ele precisava de uma referência cultural. Essa referência cultural que ele tinha em sua memória era culturas africanas, de onde vem a própria palavra Kangazumba e Zumbis Pamaros, que eram líderes. Por que líderes? Você não criou uma resistência contra um regime de dominação sem ter uma liderança. Essa liderança começou com os Zumbis Pamaros, nos Zumbis Pamaros, com o Kangazumba, que são palavras de língua bantu, zumbi, que é também duas palavras como palavras de quilombo, vem da região de área Congo-Angola, justamente da língua Kimbundu, na Angola atual. E aqui resistiram contra vários ataques holandeses e portugueses. Conseguiram sobreviver quase durante um século. Então era considerado como uma república dentro da república. E aqui o símbolo e o monumento nacional de grande resistência, do símbolo cultural. E dia 20 de novembro, todo mundo sabe, o dia que Zumbi foi capturado, decapitados e mortos. E achando com isso eles acabaram com a resistência, mas não conseguiram acabar com a resistência, porque a luta de resistência, que é herança da luta dos Zumbis Pamaros, continua até agora, se bem que hoje você já ouviu a palavra aquilombar-se, quer dizer resistir, e continuamos a resistir até agora. Então, dia 20 de novembro é um dia simbólico, um dia de comemorar, ritualizar esse herói nacional que lutou contra o sistema escravista para libertar os escravizados. Então, é um dia muito importante. Isso aqui é um monumento nacional, de grande referência em todas as lutas contra a discriminação. Professor, queria fazer só uma pergunta, né? O quilombo, por muito tempo, teve a presença de Kangazumba, a presença de Zumbi, mas também era um território que as mulheres, como Dandara, como a Patume, também tinham uma força muito grande. Queria que, se possível, o senhor falasse um pouquinho sobre a presença feminina aqui dentro do quilombo e como esse legado dessas mulheres estão dentro da sociedade brasileira hoje, um legado de junção, né? Não é as mulheres só, as mulheres sozinhas, as mulheres junto com os homens negros, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que em todas as lutas, em todas as sociedades humanas, no que diz respeito especificamente aos países de cultura africana e tudo isso, as mulheres sempre tiveram um papel muito importante. Não esquece que em Angola, a rainha Ginga lutou contra a penetração portuguesa, contra a colonização de Angola. Não esquece que já tivemos um império no Congo, como o império do antigo Império de Kush, que é o atual Sudão, que tinha uma imperadora, as Candaças, que dominaram, que governaram. As mulheres tiveram uma importância muito grande em todas as sociedades africanas, das culturas africanas.
Você sabe que de todos os regimes, o matriarcado, né, é mais característica da África do que o patriarcado, que é uma característica do mundo ocidental. Né? Só que os contadores da história que começaram a contar essas histórias eram homens, né? Brancos, grandes historiadores, que não valorizaram a participação da mulher, que deixaram a mulher de lado de acordo com a sua cultura, onde as mulheres não são conhecidas. Então, hoje, essa figura, a importância da mulher está sendo recuperada pelo feminismo negro, recuperado por esses pesquisadores que entendem o que era a figura de Dandara e de tantas outras mulheres que não fizeram parte desse história, que foram excluídos da história pelo machismo, pelos estudiosos brancos. Essa exclusão não vem dos pesquisadores negros, porque são os primeiros a deixar escrito que nós temos sobre quilombos. Né? Mas as mulheres sempre tiveram um papel muito importante nas sociedades africanas. Né? Apesar de um certo machismo que é africano, mas as mulheres foram muito importantes. E essa história está sendo recuperada hoje, quando você vê hoje a importância da mulher negra em nossas academias, nas universidades, a luta para a libertação tanto dos negros como das outras mulheres, é um papel muito importante. Então, é bom que a nossa história esteja recuperando, né, essas figuras históricas femininas que na historiografia colonial foram deixadas de lado. Gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor, para não tomar muito tempo. O ensino, o senhor acabou de falar um pouco, o ensino, na verdade, no Brasil, ele não contempla as lutas daqui, do Quilombo dos Palmares, nem das centenas de outros quilombos que existiram no Brasil. Também essa historiografia, de modo geral, as ciências humanas, né, também não contempla a luta das mulheres, né, ou subalterniza as mulheres por uma perspectiva patriarcal, branca, europeia, ocidental, como o senhor acabou de falar. E, ao mesmo tempo, o movimento negro conseguiu fazer com que o Estado criasse duas leis, a 10.639 e a 11.645. Eu gostaria de ver com o senhor o que o senhor acha de por que há tanta demora na implementação. As leis existem, mas elas já foram efetivadas? O que é necessário fazer para efetivá-las? É importante efetivar essas lutas, fazer com que as universidades e as escolas contemplem as culturas, os saberes e a história, e as histórias contadas sobre os negros no Brasil? Bom, a Lei 10.639, depois mais tarde 11.645, que introduz na educação cidadã a história do negro, da África, dos povos indígenas, era uma conquista muito grande, uma grande lei, mas que infelizmente ainda não funciona plenamente, porque você não basta criar a lei, dizer aqui está a lei, mas os educadores tiveram que o primeiro trabalho era conscientizar, politizar homens e mulheres, educadores, para entender a importância dessa lei, para entender que a educação, que faz parte da formação da cidadania, era uma educação eurocêntrica, que não contempla as histórias dos outros povos que aqui se encontraram e que construíram o Brasil de hoje. Mas precisava, além de conscientizar, sensibilizar educadores, produzir material didático, paradidáticos, para poder trabalhar essas leis. Além de formar educadores, porque educadores, tanto brancos como negros, receberam uma educação antirracista, uma educação machista, ele não sabia como trabalhar essa lei, então precisava reeducar as pessoas, criar material didático e monitorar essas leis para que pudesse funcionar. Tem municípios onde essas leis não são monitoradas, não funcionam, porque o que deveria estar o Estado e chegar no município de educação, mas por que vocês não estão trabalhando a lei 10.639 e a lei 145? O que falta? Falta material didático, falta livre didática,
falta formação de professores, vamos dar isso para você para ver se a lei funciona. Parece que esse monitoramento não existe. Muitos educadores são perdidos porque não sabem como trabalhar essa lei, não sabem nem que material didático de qualidade eles devem utilizar. Então essa é a dificuldade, porque não basta fazer uma lei. Algumas leis existem, são letras mortas, estão lá no papel, mas não funcionam. Exatamente. Muito obrigado, professor Capenga. Enfim, a gente passa também por um problema que na própria universidade, né? Os currículos de cursos de licenciatura em ciências sociais e por aí vai, acabam não contemplando na plenitude. As universidades são microcosmos da sociedade. Microcosmos As da universidades são racistas, sem racista na universidade também. Né? Referência histórica era o quê? A história da Europa, do Ocidente. Né? A formação era uma formação eurocêntrica. A história da escravidão era contado sob o ponto de vista do outro, o ponto de vista do outro, do oprimido, não era considerado. Então precisava mudar isso, ter outras narrativas diferentes, que não são aquelas narrativas oficiais que apresentavam a África como um continente atrasado, sem cultura, sem nada. Então, se a África é um continente atrasado, sem cultura, sem nada, quer dizer, os africanos que foram deportados não trouxeram nada. Você mostrar que eles, apesar de tudo, participaram, contribuíram na formação de um Brasil multicultural em todos os pontos de vista. Os que trabalharam nas fazendas, sem tecnologia de agricultura, nas minas, os portugueses não têm jazigo de ouro, você nem sabia nem como trabalhar a mineração. Isso que trazeram. Que essas pessoas que foram deportadas, transportadas aqui, chegaram pela força, entre eles tinha gênios, tinha talentos, e não foram nem valorizados. Então tem que mudar essa visão que tem da história da África para jovens como eles entenderem que a nossa ancestralidade ele é múltipla, ele é indígena, ele é europeu, ele é africano, os asiáticos também chegaram, os últimos a emigrar, cada um deu a sua contribuição. E isso tem que mudar essa visão do livro didático. Que depoimento maravilhoso, professor. Muitíssimo obrigado. Os alunos da UFRJ agradecem muito. Muito obrigado.